Bem, vamos tratar agora do procedimento do mandado de junção, certo? Então nós lembramos, né, que o texto condicional ele tem normas específicas, que são aquelas normas de eficácia limitada, portanto, normas que precisam de uma regulamentação. Então esse texto condicional estabelece, né, um prazo para que o poder público venha a editar essa norma, o que vai possibilitar que o cidadão, né, ele possa ter o pleno exercício do seu direito, da sua garantia, da sua prerrogativa. Pois bem, o constituinte originário, né, portanto, também pensou na possibilidade, né, desses poderes para os quais ele designou essas atribuições, esses poderes fossem realmente padecer daquela síndrome da inefetividade que eu falei há um pouco atrás, tá? Então veja só, se esses poderes, tá, permanecerem omissos, inertes, né, num atuar letárgico, né, é importante que o cidadão utilize da ferramenta que a Constituição atribuiu para ele. E essa ferramenta, nós sabemos, é exatamente o que? O mandado de injunção, tá? Então, o mandado de injunção foi a ferramenta adequada e escolhida. E agora, o procedimento, qual é o passo a passo que se vai realizar? Note que, num primeiro momento, até se chegar na Lei 13.300 de 2016, o procedimento do mandado de injunção, ele foi, na verdade, aplicado, né, de acordo com a lei de mandado de segurança. A primeira lei de mandado de segurança foi a Lei 8.038 de 90. Então, essa lei, no seu artigo 24, tem exatamente a definição de que supletivamente aplicaria este procedimento, né? Observar no que cabe a lei do mandado de segurança, no artigo 24, parágrafo único da 8.038. Porém, a lei do mandado de segurança, que trata do processamento, né, do mandado de segurança, né, do processo e do julgamento do mandado de segurança, é a lei de número 12.016 de 2009, tá? Então, esta lei 12.016 de 2009 é que, na verdade, até então, tratava das disposições sobre o mandado de injunção. Agora, com o advento da Lei 13.300 de 2016, que é a lei que versa sobre o procedimento do mandado de injunção, né, nós começamos a ter alguns contornos específicos, tá? O primeiro contorno específico que eu queria trazer é que o que é interessante que a própria lei nova, né, que é criada com o propósito de estabelecer o processamento do mandado de injunção, o procedimento do mandado de injunção, que é a 13.016, ela prevê em um artigo específico que o procedimento do mandado de segurança continua a se aplicar de maneira subsidiária. Então nós temos lá no artigo 14 da 13.300 de 2016 que aplicam-se subsidiariamente as normas do mandado de segurança, tá? E essas normas estão lá na 12.016, tá? Então essa é a primeira observação que eu falo sobre procedimento do mandado de injunção. Uma pergunta que eu queria também fazer a vocês é a seguinte: cabe concessão de medida liminar em mandado de injunção? Respondendo de acordo com as últimas decisões do STF, o entendimento hoje do STF é de que não cabe
concessão de liminar, né, em mandado de injunção. Porque para o STF, tá, a concessão da liminar, ela ultrapassa os limites da decisão final. O que isso quer dizer? Que assim, o Poder Judiciário, ao julgar procedente, né, um mandado de injunção, se você for observar a grosso modo, ele está, de certa maneira, determinando que um outro poder faça algo. Né? Então já muito se discute, né, se por si só não seria uma certa ingerência. Então veja, para determinar que um outro poder, né, edite uma norma, ou seja, já é preciso se pensar nos efeitos da decisão, que é um tópico que a gente vai tratar já já. Imagine em uma liminar, em uma concessão de medida liminar, você deferir, né, de maneira transitória, sem saber a extensão que isso pode causar, né, em um outro poder. Então veja, nem mesmo, se você for observar, a decisão final, ela é capaz de suprir a omissão constitucional. Porque pode ser que o judiciário venha a determinar e exista aí um lapso temporal para que o outro poder venha a cumprir essa decisão, qual seja editar a norma regulamentadora. Então, nesse sentido, o posicionamento hoje do Supremo é de que não cabe o deferimento, né, da concessão de uma medida liminar em mandado de injunção. Agora, a doutrina, ela vem sedimentando uma posição que é uma posição de achar que esta decisão, né, esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal é um posicionamento, de certa forma, ultrapassado, né, e com excesso, né, de zelo, né? Ou seja, é um posicionamento contraditório. Mas essa posição da doutrina não é a posição que tem se verificado nas decisões do Supremo, ok? Dito isso, vamos aqui ao passo a passo de uma petição inicial de mandado de injunção, tá? Então veja só, a petição do mandado de injunção, ela obedece, né, aos requisitos presentes do CPC. Então, se você for lá no artigo 319 do CPC, você tem, né, o que é necessário que inevitavelmente deva constar em uma petição inicial. O endereçamento, nós sabemos que é necessário se indicar um endereço virtual, né? É necessário ter a qualificação das partes, é necessário se ter a fundamentação, é necessário ter pedido, é necessário ter a descrição dos fatos, tudo isso que, inclusive, eu já conversei com vocês em sala de aula, certo? Então, veja só, além desses requisitos que nós sabemos que devem estar presentes na petição inicial, particularmente no que tange ao mandado de injunção, é necessário que se observe o seguinte: é necessário que se observe, né, que é preciso ter a indicação do impetrado, né? Então, no primeiro momento, você tem que saber quem é o impetrado. Qual foi o órgão, qual é o órgão específico que deixou de editar esta norma e que está lhe causando, né, um impacto significativo na fruição do seu direito. Lembra o que eu falei lá atrás do nexo causal? Que você precisa demonstrar o forte impacto na fruição do seu direito e que esse impacto é causado pela ausência de norma.
Então veja só, a ausência de norma, a responsabilidade pela ausência de norma, você tem que atribuir a um órgão. A este órgão, autoridade, tá? É exatamente o impetrado. Você é o impetrante e você vai indicar o impetrado, certo? Então veja só, esta ausência de órgão que você tem que observar, ela, na verdade, determina, o órgão que você indica determina a competência. Então vamos supor, se a norma que deveria ser editada for presidente, você então já sabe que a competência, nesse caso originária, é do Supremo, né? Se você define que a matéria que prescinde de regulamentação é uma matéria do direito do trabalho, você já sabe que tem que recorrer para a Justiça do Trabalho, né? Então nós definimos, né? Nós estudamos as regras de competência nas lições anteriores. Então nós temos o quê? Primeiro, a indicação do órgão e a indicação, portanto, da competência, certo? Primeiro momento, que é a da PJ vinculada, ok? Beleza. Se, por acaso, você precisar anexar um documento que você não tem em mãos e que esteja em poder ou da própria autoridade ou de um outro órgão ou de uma outra repartição, você pode realizar este requerimento demonstrando que o órgão fez a recusa, que o órgão recusou lhe entregar um documento que ele tem posse. Aí você pode requerer também na petição inicial para que o juiz venha deferir e no prazo de 10 dias o órgão venha juntar o documento que você precisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque também no mandado de junção a prova é pré-constituída. A prova também é pré-constituída, ok? Belezinha? Tudo ok até então. Só para poder falar aqui da indicação do órgão, está presente no artigo 4º da Lei 13.300, ok? Beleza. Recebida a petição inicial, tá? Recebida a petição inicial, você conseguiu demonstrar que é titular, porque você não consegue fruir o seu direito, e você conseguiu demonstrar o nexo de causalidade que tem com a ausência de regulamentação, que é dever de determinado órgão, você demonstrou isso, sua petição inicial foi recebida, né? Está apta para dar prosseguimento ao feito. É necessário, então, que você faça, né, no caso, o requerimento para que o impetrado, que é este órgão que não promoveu a edição da norma regulamentar, ele, na verdade, se manifeste. Este órgão, ele vai se manifestar no prazo de 10 dias. Isso está previsto no artigo 5º, inciso 1 da Lei 13.300, tá? Veja, assim como acontece no mandado de segurança, este órgão, essa autoridade, ela está, de certa forma, está vinculada a um órgão de representação judicial, uma procuradoria, né? Então você precisa indicar também, né, para que se dê ciência a este órgão de representação judicial, tá? Agora, o mandado de junção, ele tem uma particularidade que nós devemos observar. Justamente por aquilo que eu venho falando até de maneira repetitiva aqui. Se você precisa demonstrar, de imediato, que é titular do direito, se você precisa demonstrar de imediato o nexo, tá, do não exercício do direito com o órgão, com a ausência a omissão do órgão, veja, a sua petição inicial do mandado de junção que você impetrou, ela pode ser indeferida de plano. Então, de logo, pode se revelar incabível ou manifestamente improcedente. Neste caso, de sua petição, no primeiro momento, for julgada de logo incabível ou manifestamente improcedente,
cabe, então, tá, a interposição de um agravo, certo? No prazo de 5 dias para o órgão colegiado, tá? Este artigo que eu quero mencionar para vocês, que traz a previsão do agravo e do indeferimento de imediato, é o artigo 6º da Lei 13.300, ok? Beleza. Outra observação. Eu não tinha mencionado que a autoridade tem um prazo de 10 dias para se manifestar? Tem. Portanto, após o prazo de 10 dias da autoridade, né, se manifestado, né, e a autoridade se manifestou no prazo de 10 dias, se abre prazo para o Ministério Público dar o seu parecer, dar a sua opinião. Então, o Ministério Público, após os 10 dias, com a juntada da manifestação da autoridade, ele opina e o processo automaticamente é concluso, né? Vai concluso para que o Poder Judiciário, claro, através do magistrado, né, ou do órgão colegiado, venha a se manifestar. Este artigo que versa sobre a participação do Ministério Público é o artigo 7º, tá? O artigo 7º. Outra observação que eu queria apontar aqui é referente ao pedido principal. Pedido principal que está presente no artigo 8º. Então, o que é que se requer no pedido principal? Se requer duas situações, tá? Você requer que o órgão, né, que deveria ter editado a norma regulamentar, que este órgão, tá, tenha a determinação do Poder Judiciário para proceder essa regulamentação. Então, o que é que a sentença, o que é que o comando judicial vai determinar? Vai determinar um prazo para a edição da norma complementar, ok? Beleza. Agora, não se pode ficar à mercê deste outro poder, deste outro órgão, editar exatamente essa norma regulamentar. Então, para isso, é possível que na decisão do mandado de junção se estabeleça condições para o exercício do direito ou da garantia da liberdade constitucional e também se estabelecer condições para a fruição de prerrogativas que seja inerente à cidadania, soberania e nacionalidade, tá? Então, isso também fica muito bem definido. Na decisão, você pode, na decisão, se pode determinar prazo para que o órgão que deixou de editar a norma no prazo o faça, e também pode determinar condições para o exercício de direitos e garantias constitucionais e das prerrogativas que são inerentes à nacionalidade, cidadania e soberania, ok? Veja, no mandado de injunção, há sim também a necessidade do recolhimento de custas processuais, né, das custas judiciais, certo? É necessário também que se tenha o recolhimento, o pagamento das custas judiciais. E não deixem também de frisar, de registrar que o mandado de segurança de junção também necessita de apresentação de prova pré-constituída. Então, feitas essas considerações sobre procedimento, eu vou tratar agora dos efeitos da decisão do mandado de injunção. E são alguns efeitos importantes que a gente merece realizar esse registro. Como eu estava a falar, no primeiro momento, o mandado
na decisão do mandado de junção, você reconhece a ausência da norma, tá? Vamos lá. Se você julga procedente, você reconhece que há ausência da norma. Se há ausência da norma, o que é que se espera dessa decisão? Determine prazo para que o órgão cumpra. Determina para o impetrado cumprir esse comando constitucional de necessidade de regulamentação de um direito que só pode ter aplicabilidade, né, com a norma regulamentar. Agora, se, né, não há de imediato esse cumprimento, a edição dessa norma, é preciso, sem sombra de dúvidas, que se estabeleça condições de cumprimento, ok? Beleza. Então, só que aí nós temos uma seguinte observação. No STF, por muito, se teve uma discussão sobre essa questão da aplicabilidade e dos efeitos dessa decisão. Hoje, o STF, ele adota a teoria que é chamada teoria concretista. Qual é a teoria concretista? É a seguinte, é a teoria que define que até o surgimento, né, até a edição de uma norma regulamentar, o direito, ele, na verdade, tem que ser exercido. Então, para que ele seja exercido, é necessário que, através da decisão, você crie uma solução provisória para que esse direito seja exercido. Então, na verdade, é necessário aí que observe que esta norma que você, na verdade, esta forma que você viabiliza, né, para que o direito seja exercido, é porque você, de certa maneira, precisa criar uma situação de segurança jurídica, né? Ou seja, até o surgimento da norma, e essa norma, quando surge, a regra é de que ela, na verdade, tem efeito ex nunc, ou seja, a norma regulamentar que se espera que o órgão venha editar, ela tem efeito ex nunc, ou seja, ela não retroage justamente para dar segurança jurídica. Então é o seguinte, essa força que a decisão judicial tem de dar o prazo para que um órgão venha cumprir, ela tem que ser observada com uma certa cautela, e o Supremo o fez dessa maneira, e utilizou o princípio da autocontentação do Poder Judiciário. O que é o princípio da autocontentação do Poder Judiciário? O Poder Judiciário, ele tem que, digamos assim, remeter para o outro órgão, porque é o outro órgão, é o legislativo, ou no caso, se fosse o executivo, que tem exatamente o dever constitucional, ou seja, remetido pela Constituição, de editar a norma. Então, se a norma, se a decisão do Poder Judiciário já diz, né, já traz a norma por si só, ele está extrapolando, né, exatamente os poderes que a Constituição lhe deu. Então, veja, via de regra, a norma, ela tem efeito ex nunc, é a norma que o poder vai regulamentar ex nunc, ou seja, nunca retroage. Tem exceção? Tem. Se ela for mais benéfica. Se ela for mais benéfica, aí ela retroage, o que está, inclusive, previsto no artigo 11 da Lei 13.300, tá? Vamos a um exemplo sobre essa questão. A Constituição, ela prevê, tá, o direito de greve dos servidores públicos, tá? Só que ela remete que para que o servidor público tenha exercício desse direito de greve, é necessário uma norma regulamentadora. Essa norma até então não existe. Até então não surgiu a previsão da necessidade de norma regulamentadora. Você encontra na Constituição, no artigo 37, inciso 7º, tá? Então, como é que o servidor público vai exercer o seu direito de greve? Se não surgir a norma, como não surgiu até então, ele não pode fazer greve?
Não, não é bem assim. O que foi definido, né? Que o servidor público ele pode exercer o seu direito de greve e até então ele tem se utilizado da lei dos empregados privados e na lei dos empregados privados há exatamente a regulamentação do direito de greve, tá? Então, note que existe, né, um tratamento específico nesse sentido. E isso, inclusive, foi simulado na súmula vinculante de número 33, que diz o seguinte: aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da Previdência Social sobre aposentadoria especial, que trata o artigo 40. Por quê? A aposentadoria aposentadoria especial do servidor público também prescinde de norma de regulamentação. Como essa norma de regulamentação da aposentadoria especial ainda não surgiu, se aplica a norma do servidor que não é público. E isso, inclusive, foi regulado na súmula vinculante de número 33. Então, a regra é a seguinte: a decisão ela tem uma eficácia subjetiva, ou seja, inter partes, conforme está lá previsto no artigo 9º, e ela só é, na verdade, ultra parte ou erga omnes, quando exatamente esse exercício ele traz uma possibilidade de fruição por parte de todos, tá? Então essas são as considerações que trago por hoje referente a esta temática. Até a próxima.